Corrija se eu estiver errado. Pessimismo é aquela pessoa que tem um pensamento negativo sobre tudo, sei lá. É isso? É assim? Como por exemplo, está minha filha, está balançando. Aí eu digo para ela: bebê, vai alto não, que se você cair você vai se machucar feio. Ela por outro lado diz: deixa de pensamento negativo, papai, é seguro. Então eu fui pessimista. É assim? Eu vejo muitas palavras filosóficas, nas redes sociais, nos vídeos, pequenos e grandes. Pessoas dizendo: fique longe daqueles que arrastam os teus sonhos para trás, não te deixa caminhar. Fique longe daquelas pessoas para baixo, negativa, né? Aquelas pessoas sem esperança. Fique longe dessas pessoas assim, pois elas não vão adiante e procuram te arrastar com elas. Muita gente escuta e consome aquilo que é motivacional, né? Aquela filosofia que levanta o ânimo da pessoa e dá um avivamento, né? Na fé das pessoas com relação às coisas, né? Com relação aos seus sonhos, com relação aos seus objetivos. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas, se não todas, acabam frustradas, porque quando se trata de objetivo e em busca de sonhos, muitas delas saem da realidade, né, em que vive, e são só palavras, por isso se frustram, né? As coisas não funcionam pela força do pensamento, tem uma ciência por trás de tudo. O fato de muita gente que me conhece me chamar de pessimista, é que eu procuro colocar os pés das pessoas no chão e tirar elas assim do mundo da lua, né? Das nuvens, porque toda pessoa ela tem a sua própria realidade, né? O que eu quero dizer é que os sonhos da gente, elas não têm que ser movido com palavras sem conexão com a sua realidade. E que o pessimismo costuma ajudar mais do que qualquer palavras doces e palavras de motivação. Você vai ver muitas pessoas que subiu na vida através de pessoas dizendo que ele não ia conseguir. Não o contrário, você não vai ver muitas pessoas que subiu na vida dizendo que a maioria das pessoas disse que ela ia conseguir, que ela pudesse lutar, que ela conseguiria. As pessoas que têm sonhos e que buscam esses sonhos, elas têm que entender que é um passo de cada vez. Uma coisa que é para acontecer em 10 anos não vai acontecer com um ano. Uma coisa que é para acontecer com 20 anos não vai acontecer em 5 anos. Ela tem que entender que a tua vontade, os teus sonhos só vão dar certo de acordo com a realidade que você vive. Uma pessoa que tem um salário mínimo,
consome todo o seu salário mínimo no mês e não consegue nenhuma sobra, nada, essa é a realidade dessa pessoa. E para ela obter as condições de possuir algo de muito valor, vai ser complicado. Primeiro ela tem que viver a sua realidade e daí o seu primeiro passo. Algumas pessoas falam que pessoas como eu têm pouca fé. Ora, Jesus disse que quem tivesse fé transportaria um monte até o mar. Agora eu te pergunto, qual é o objetivo de Deus dar uma fé para alguém que ia ficar transportando um monte para o mar? Não tem objetivo. Ah, e é Deus é quem dá a fé. Eu sou cristão, sou crente em Cristo Jesus. Eu afirmo que, em consideração a este mundo, não existiu um mestre, um professor, mais pessimista do que Jesus. E olha quantas pessoas ele tem salvo. Apesar de que muitas dessas pessoas não entendem o quão pessimista para este mundo Jesus é. Você pode estar aí até sem entender, mas Jesus não ensinava nada, nada para as pessoas de que você tinha que sonhar neste mundo, que sonhar para este mundo, que adquirir posses nesse mundo. Pelo contrário, não é? O que você tem aprendido com relação ao Evangelho? Que você pode, que você consegue, tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível naquele que crê. É assim que você está aprendendo? E se você conseguir tudo o que quer? E se você for pessoas que de repente conseguiu obter muitas posses, se continuará seguindo os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos bíblicos, naquele propósito de quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, naquele propósito de que você venderá todas as suas posses e dividirá com quem não tem, para quem não haja falta a ninguém. Meu amigo, somos egoístas e ainda nos consideramos cristãos. Sim, sim, pessimista. Jesus era pessimista com relação à busca de sucesso para este mundo. Lembra das boas aventuranças, coisas simples, palavras simples, mas que traz um pessimismo. Ó, no mundo tereis aflições. Não se preocupe com o que vai comer. Não se preocupe com o que vai vestir. Às vezes você está pensando assim, não era para se preocupar porque isso não ia acontecer. Que fundamento teria o ensinamento? Que lógica teria essa escrita se não fosse acontecer? Jesus estava nos prevenindo, dizendo, ó, isso vai acontecer. Mas não fique preocupado. Entendeu? Porque ele vai nos vestir e nos alimentar.
pessimismo maior que esse. Ele estava falando da nossa realidade, do nosso futuro, e nos prevenindo de que ia acontecer, mas que a gente viéssemos a permanecer firme, forte e fixado não na areia, no mundo de ilusões, mas sim numa rocha, uma força maior. Recapitulando o nosso pessimismo. Com relação às palavras filosóficas, palavras doces e motivacionais. Isso é bajulação e está massageando o seu ego. O certo é botar teus pés na tua realidade e seguir um passo de cada vez, para talvez você chegar no teu objetivo e realizar os teus sonhos. Muito mais você vai querer provar que consegue para uma pessoa que diz que é difícil, do que conseguir porque alguém está dizendo que você consegue. Amém?